Como identificar a hora certa de comprar e vender uma ação? Será que existe um melhor momento para você investir na bolsa? Vamos esclarecer esses conceitos no vídeo de hoje. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a este canal e hoje a gente vai falar sobre qual é o melhor momento para você investir na bolsa. Com foco no pequeno investidor, no investidor comum, a gente vai falar sobre quais são as melhores opções para você que é um investidor comum assim como eu. Então, como sempre, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber os próximos vídeos também. Então vamos lá. Para você que está querendo começar a investir na bolsa de valores ou para você que já investe, eu sempre digo aqui no canal que é importante que você tenha os conceitos básicos, né? A gente nunca começa a construção de uma casa pelo telhado, né? E sim pela fundação. É preciso que você tenha uma base sólida para que você não cometa erros grosseiros ou acabe se sentindo perdido no meio do caminho, porque você não sabe para qual lado ir. Então, por isso, você precisa entender a importância do investimento na sua vida, por que investir, entender o seu perfil como investidor, tudo isso que eu sempre falo na introdução dos meus vídeos. Dito isso, se você tiver alguma dúvida, tem outros vídeos aqui no canal que vão falar sobre esses conceitos iniciais. Você decidiu investir em ações e agora você quer saber qual é o melhor momento de comprar ou vender uma ação. Então, se você acompanha o mercado, você acompanha o noticiário, você vê que a mídia muitas vezes veicula que tal momento é o melhor momento para você investir em ações, que é a oportunidade da década, toda aquela conversa para instigar os investidores a investir na bolsa. E quando a gente está passando por um cenário econômico mais difícil, onde o preço dos ativos caíram e a bolsa está no momento de baixa, você quase não escuta falar tanto assim de bolsa, né? Isso é um comportamento comum, que é nada mais, nada menos do que a manada levando ali o movimento dos investidores para investir quando as coisas estão dando certo, entre aspas, né? Porque para o investimento de longo prazo, você não quantifica resultado com base na volatilidade, no preço das ações a curto prazo, mas é normal que você escute falar mais de bolsa em determinados momentos e menos de bolsa nos momentos que são mais difíceis e desafiadores. Mas o foco para você que está pensando em construção de patrimônio, em investir para o longo prazo, poupar o seu dinheiro, proteger esse dinheiro que você já tem e multiplicar ele para ter um patrimônio bem maior lá na frente, você tem que pensar na bolsa de valores como um ambiente onde vai te proporcionar ser sócio das maiores e melhores empresas que estão listadas ali. Então você vai estudar as empresas e vai decidir as quais você gostou mais, as que você se identifica mais com o negócio delas e que você enxerga vantagens competitivas que vão tornar essa empresa cada vez melhor, com seus resultados crescentes e, por consequência, gerando valor para o acionista. Pensando nisso, quando você se torna sócio dessas empresas, você vai manter essas empresas na sua carteira enquanto você continuar acreditando nelas. E aí, uma vez que você tem essa carteira montada com os ativos que você quer investir, sempre pensando em diversificar bastante essa carteira com vários ativos de classes diferentes, setores diferentes, você vai investindo regularmente nessas empresas, mantendo elas na carteira, enquanto você acreditar que essas empresas vão continuar crescendo e vão continuar gerando valor para o acionista. Sendo assim, não existe hora certa ou errada de investir na bolsa. A hora certa é o quanto antes. O quanto antes você conseguir organizar a sua vida financeira. Isso é muito importante, que você faça um planejamento, que você se livre das dívidas, que você consiga montar um orçamento de modo que você consiga guardar um dinheirinho ali no final do mês, pegar esse dinheiro e investir em bons ativos, montando uma carteira equilibrada, alinhada ao seu perfil, e assim você vai investindo regularmente todo mês nesses ativos que você selecionou. Então o que você vai escutar as pessoas falando por aí é questão de preço, né? Então você vai escutar as pessoas falando que a bolsa tá cara, a bolsa tá barata, e é fato que existem alguns indicadores que você consegue olhar para saber, né, por exemplo, o quanto essa empresa está negociando em relação ao seu lucro, e em determinados momentos os ativos vão estar sendo negociados a múltiplos maiores de preço, em outros momentos a múltiplos menores. Mas isso não é um fator que vai impedir você de investir na bolsa em determinado momento ou outro. Aqui eu sempre direciono os meus conteúdos para o investidor comum, para o pequeno investidor. E o nosso objetivo não é ficar acompanhando o mercado de perto, calculando o preço dos ativos, dedicando muito do nosso tempo aos investimentos, porque você precisa trabalhar, se dedicar à sua atividade profissional para poder conseguir ganhar mais dinheiro e, por consequência, guardar mais dinheiro também. E também, talvez você já deve ter ouvido falar na hipótese dos mercados eficientes. Claro que essa hipótese é muito refutada por muitos investidores, você vai encontrar pessoas dizendo que o preço importa, vai encontrar pessoas dizendo que o preço não importa, mas o que eu digo? O mercado hoje em dia ele é muito evoluído, então as pessoas estão olhando para o mercado, muitos investidores institucionais, grandes empresas, pessoas físicas,
Tá todo mundo olhando para esses ativos e fazendo a negociação. O preço que aparece lá na tela, o preço que está sendo negociado, nada mais é do que um preço de equilíbrio entre essas duas pressões de compra e venda. Então, para pensar. Você tem uma multidão de pessoas negociando aquele ativo até que se chega num preço de equilíbrio. E o conhecimento da população como um todo tende a ser melhor e mais próximo da realidade do que o conhecimento individual isoladamente. Então, um grupo de pessoas, com o conhecimento dessas pessoas junto, vai ser melhor e superior ao conhecimento de uma pessoa individualmente. Esse movimento de compra e venda sempre vai trazer o preço para muito perto do seu preço justo. É claro que você vai encontrar distorções no mercado, principalmente em ativos de menor liquidez. E até em certos momentos da bolsa, onde existe muita euforia, muito otimismo ou pessimismo demais, isso vai fazer com que o preço descolhe um pouco do seu fundamento e você encontre ativos que estão caros e ativos que estão baratos. Mas você, como investidor comum, não vai ficar procurando por essas assimetrias, porque isso demanda tempo e demanda um conhecimento que muitas vezes a gente não tem. Agora, se você seleciona uma carteira de bons ativos e você vai investindo nesses ativos periodicamente, de forma regular e recorrente, a tendência é que você consiga montar uma posição naquela carteira que vai te trazer uma rentabilidade interessante. Então você vai investir em diferentes ciclos do mercado, ciclos de alta, ciclos de baixa, e você vai ali investindo a todo momento, fazendo o rebalanceamento da carteira quando necessário. Isso vai fazer com que você se posicione naquela empresa, pegando os preços em todos os momentos. Então, quando tiver caro, quando tiver barato, quando tiver no preço, você vai se posicionando, porque o foco tem que ser no fundamento da empresa. Então, você tem que olhar se a empresa é boa e se ela continua sendo boa ao longo do tempo. Então, isso responde a primeira pergunta, Qual é a hora certa de comprar a ação? Bom, você seleciona boas ações e vai investindo periodicamente. Essa é a maneira mais simples e mais eficiente que eu enxergo para o investidor comum. E a hora de vender uma ação? A mesma coisa. Eu acho que você não pode ficar se ancorando no preço, porque isso só vai te levar a tomar decisões ruins de investimento. Então eu também não acho que você tem que comprar um ativo e vender ele quando ele bater 100% de valorização. Porque da mesma forma que ele bateu 100, ele pode bater 200, 300. Não é isso que você tem que se preocupar. Você não pode ficar se ancorando em preço. Você tem que se preocupar com os fundamentos da empresa e com os resultados que ela tem apresentado e vai apresentar no futuro. Então você continua sendo sócio dessas empresas enquanto a sua tese de investimento, aquilo que você acredita que a empresa vai entregar, continuar acontecendo. E é claro que existem momentos que a empresa vai passar por mais dificuldade. Então, por exemplo, a gente tem empresas que são líderes nos setores que elas atuam, mas que estão passando por um momento difícil agora, Inflação de custo, você tem a taxa de juros muito alta que vai impactar ali, às vezes, o resultado financeiro daquela empresa, a dívida vai pesar um pouquinho mais. Então você vai ver que em uma determinada janela de tempo, essa empresa vai se lateralizar, os resultados vão ficar ali mais ou menos na mesma. Mas você não está interessado em olhar só para aquela janela de tempo. Você quer saber se ela vai passar por esse momento e voltar a entregar resultado. Os fundamentos da empresa se alteraram ou é só um fator macroeconômico, um fator temporário que está afetando os resultados daquela empresa? E mais, essa é uma condição daquela empresa especificamente ou do setor como um todo? Porque se essa empresa está sofrendo, mas ela está sofrendo menos que seus concorrentes, ou até ela consegue segurar por esse período de tempo porque ela tem uma posição financeira sólida, seus concorrentes vão sofrer muito mais e eventualmente vão perder market share. Então essa empresa que é mais forte e sólida, a tendência é que ela consiga ganhar market share numa condição como essa. Então essa é uma análise simples e eficiente de você fazer. Agora, quando a empresa apresentar uma piora nos seus fundamentos, ou de repente ela mudou o planejamento estratégico, já não está mais conseguindo entregar aquilo que ela se propôs, aí é o momento que você vai fazer uma reflexão e decidir se você quer continuar sendo sócio dela ou não. Uma vez que você decidiu que você não quer continuar sendo sócio, aí você vai se desfazer daquela empresa, você vai vender as suas ações. E também, mesmo que você decida vender, eu acho que você tem que tomar cuidado em vender essas ações todas de uma vez só. Porque da mesma forma que eu falei que existem momentos que a bolsa vai estar mais cara, vai estar mais barata, você vai ter descolamento de preços ou não, para você se desfazer do ativo é a mesma coisa. Então, às vezes, num ciclo de mercado ali que derrubou o preço das ações, vai ser um momento ali que se você vender todas elas, você vai vender num momento ruim, vamos dizer assim. Agora, se você for se desfazendo dessa empresa ao longo do tempo, você vai vendendo ela, e vai acompanhando ali o preço que está sendo negociado, vai desfazendo aos poucos. Talvez seja uma forma mais interessante de você fazer isso. Movimentos muito bruscos na bolsa tendem a ser perigosos, Pode ser que você tome uma decisão no momento ruim ali, onde você teve uma volatilidade muito grande no preço, por exemplo,
e isso vai impactar bastante o seu retorno. No curto prazo, o preço das ações tende a ser muito volátil e seguir uma distribuição aleatória, então você vai ter momentos em que vai subir muito, cair muito, e essas janelas de tempo você tem que tomar cuidado para não colocar todo o dinheiro ali num determinado momento ou vender a sua posição toda naquele momento, sempre vai fazendo isso de forma regular ao longo do tempo. Então, em resumo, é isso. O importante é você montar uma carteira adequada ao seu perfil, ao nível de risco que você quer ter para essa carteira, com bons ativos que você selecionou e que você acredita, e continuar investindo ali sempre com foco no longo prazo, sem se preocupar com essas questões de preço, de momento certo ou não de investir, porque isso são só distrações que você vai colocar no seu caminho, são fatores que você não tem controle, e bons ativos vão entregar resultado no longo prazo, isso é certo. Exemplos não faltam de grandes empresas que entregaram grandes retornos em janelas longas de tempo, e o seu objetivo é esse, investir em boas empresas, que lá na frente você vai ser recompensado com o seu patrimônio multiplicado, tendo uma boa carteira. E pelo vídeo de hoje é isso, muito obrigado mais uma vez por ter assistido até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar aí, deixar sua opinião também, que isso vai ajudar bastante a gente aqui. Também vai ter alguns links importantes aqui na descrição para você que está querendo aprender um pouco mais. A gente sempre tem que buscar o conhecimento e evoluir nessa jornada como investidor. E eu estou aqui para te ajudar e também aprender com vocês. Então é isso, muito obrigado, a gente se vê e até mais.